pedir para vocês nessa noite que a gente vai falar com o Espírito Santo. E os olhinhos, nossos olhinhos precisam estar, sabe, fechadinhos para orar, não é mesmo? E a gente vai estar orando, agradecendo. O irmão orou, né? E eu nunca se canso de agradecer o Senhor. Tá bom? Então vamos fechar o olhinho? Paizinho do céu, muito obrigada. Obrigada por esta noite, obrigada por tua palavra que o Senhor me deu. E obrigada, Senhor, pelo pastor dessa igreja, pela irmã Débora, por todas as crianças aqui nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui. Muito obrigada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Amém? Glória a Deus. Então, a irmã Débora passou aqui sobre os frutos do Espírito, né? Então eu vou falar para vocês, vou colocando aqui, vocês vão falando, tá bom? Qual que é esse? Qual que é esse? Amor, bem alto, hein? E esse? Isso, e esse? Isso, vamos falar bem alto para o céu ouvir, né? E esse? Mansidão. E esse daqui? Bondade. Eu sou meia... Eu vou ficar sem o microfone, tá? Mas eu vou falar alto. Tá bom? Você acha melhor? Sim. E esse aqui, o que vocês acham? Fidelidade. Tá, obrigada. Fidelidade. E esse aqui? Domínio próprio. Muito bem. Quem é? Esse domínio próprio aqui é maravilhoso, né? Para quem é nervoso, estoura fácil, tem que treinar o domínio próprio, né? E esse aqui? Isso, longanimidade. E esse aqui? Benignidade. Muito bem. Olha que esse aqui vai ser pregador, hein? Ele sabe tudo, não é mesmo? O fruto do Espírito, vocês já sabem tudo. Mas eu vou falar sobre um que sem esse, os outros não acontecem. Nós vamos falar sobre amor, não é mesmo? O amor. Mas o amor que eu sinto pelos irmãos, o amor que Deus tem por nós. Porque se não fosse o amor de Deus derramado sobre nós, nós não conseguiríamos sentir alegria, nós não conseguiríamos sentir paz, nós não conseguiríamos fazer nada. Por isso que o amor está bem no comecinho, não é mesmo? O amor, ele é o fundamento, viu? De tudo, de tudo. Sem amor, nós não conseguimos fazer nada. Agora eu vou perguntar para vocês, amor é uma pessoa ou um sentimento? Sentimento. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor também pode ser uma pessoa, a pessoa de Deus, não é mesmo? Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Por isso que quando ele criou os céus e a terra, guarde bem isso. Quem vem primeiro, a terra ou o céu? No princípio, Deus criou os céus. Então, os céus vêm primeiro, não é mesmo? Guarde isso na sua cabeça. Os céus vêm primeiro. Criou os céus e a terra. Deus criou não simplesmente porque Ele criou e Ele quis criar e pronto, acabou. Não. Deus, Ele criou porque Ele ama. Ele ama e Ele amou, né? E Ele quis expandir esse amor, criando.
Ele quis expandir o amor dele, criando a personalidade dele, o caráter dele. O caráter dele é puro amor. Então ele quis expandir isso, criando os céus e a terra, criando o universo, criando tudo que neles contém. Tudo por amor, tendo como base o amor. A Bíblia fala que Deus nos transportou para o Filho do seu amor. Então, o Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado, é o verbo. Amor, o amar, ele é um verbo. Então, Deus e nós. Deus nos ama. Deus ama o ser humano. Então, o que liga o ser humano a Deus? É o amor. Muito bem, porque então significa que o Filho de Deus, que é o verbo vivo, nos liga a Deus. Fora disso, não existe nada, Nada que foi criado sem amor. E aí, por que eu estou falando essa base de amor? Amor como base para a nossa vida. Porque o amor, ele puxa a alegria, não é mesmo? Quando Deus nos amou e nos chamou, nós sentimos uma alegria imensa de fazer parte da sua família, não é mesmo, crianças? Nós sentimos uma alegria imensa de ser a família de Deus. Muito bem, e eu quis, preste atenção aqui, eu quero que vocês ouçam para vocês entenderem, porque a palavra de Deus, ela tem que adquirir um entendimento na nossa mente, porque lá fora existe o leão que quer tragar a alma, o entendimento de vocês, tá? Colocando coisas na mente de vocês, que como se fosse verdade, e é mentira. E para vocês poderem ser livres, porque a gente fala, Deus me livre. Deus livra a gente, mas a gente tem que obedecer Ele. Para a gente obedecer, a gente tem que entender, não é mesmo? Então, preste atenção. Eu peguei um exemplo na Bíblia que eu acho assim, no Antigo Testamento, um dos exemplos mais lindos da Bíblia, tá? Mais lindos. Que é a história de José. A história de José é muito maravilhosa porque Deus, Ele quis ensinar a José a paciência, a longanimidade, a bondade, a paz, a fidelidade. Ele quis ensinar. Por que eu acho linda a história de José? Porque José, Zafnat Baneá, significa o Salvador. E a história de José, a vida de José, não é simplesmente uma história contada num livro. É uma realidade que Deus quer nos ensinar. Assim como Ele ensinou José. Porque José, ele tipifica a vida de Jesus. Deus, Ele não abençoa José porque ele obedeceu, mas porque ele viu a vida do filho dele, a imagem do filho dele em José. Aí, sabe o que atrai Deus? Sabe o que atrai a Deus? É o Filho de Deus. O que atrai o olhar de Deus? É o Filho de Deus. Tudo nessa terra aqui, o que atrai a atenção de Deus, o olhar de Deus e o agir de Deus, a ação de Deus, é o Filho de Deus. Então, onde o Filho de Deus está ali, cuidando dele, guiando, conduzindo, abençoando. E a vida de José, ela tipificou Jesus. Por quê? Porque José, Deus foi transformando a vida de José à imagem do Filho. Então, vamos lá? José, ele era uma pessoa muito simples. Ele não era uma pessoa vaidosa. Ele não ficava gastando o dinheiro do pai nas coisas lá fora, nos prazeres da vida. José, ele tinha algo que ele amava muito,
sabe o que ele gostava muito? Era de sentar com o seu pai e ouvir acerca de Deus, o Deus de Israel. E ele aprendia, e ele ouvia, ele gostava. Enquanto os seus irmãos andavam, né, ao léu por aí, com vaidades, com outras coisas, José estava lá ouvindo. E quem disse que Jesus não era assim? Jesus, lembra quando ele tinha 12 anos que ele estava na casa de Deus e os pais dele, José e Maria, foi procurar ele e ele disse assim: não sabeis que eu deveria estar cuidando das coisas de meu pai? Ele se agradava de estar ali com o pai, não é mesmo? Ouvindo sobre o Deus de Israel. E essa dedicação em ouvir, ele foi criando em José um temor muito grande e uma fé maravilhosa, que é um do fruto do Espírito, uma fé no Deus de Israel, o temor, né? E aquilo ali foi dando crescimento a José, tanto que chegou um momento que José, ele ficou se destacando entre os irmãos. Ele ficou se destacando de que maneira? Por causa disso, ele ganhou a confiança do pai, o amor do pai, né, do pai Jacó. Ele ganhou uma túnica abençoada, porque simbolizando que ali Jacó estava dando a primazia para José. Porque José amava a herança que Deus deu para ele. Você já pensou? Se o pai coloca a herança todinha, né, que Deus deu para ele na mão de um filho, que bagunça, que gasta tudo, que não sabe economizar, que não sabe aumentar, só sabe destruir? E Jacó, ele sabia prezar muito bem aquilo que Deus deu para ele. Ele queria passar para frente, mas ele queria passar para um filho que amasse a herança de Deus, o nome do Deus de Israel. E ele viu em José isso. E aí o que aconteceu? Os outros irmãos começaram a sentir inveja. Muitas vezes dentro de um lar existe vários irmãos, não é mesmo? Vários irmãos. E às vezes tem aquele irmãozinho, aquele irmãozinho que ele é mais simples, ele é mais cuidadoso e ele é mais atencioso para as coisas justas e verdadeiras da vida. E isso traz um destaque naquele filho, não é mesmo? Ele traz. Eu lembro quando Deus me chamou numa situação em que a vaidade ali prosperava, né? A vaidade, a bebida e muitas outras coisas. Mas Deus foi falando ao meu espírito e eu fui deixando tudo aquilo. E aquilo, Deus, ele me chamou daquele meio ali para o quê? Para um destaque como filha do Deus Altíssimo. Mas por quê? Porque ele queria introduzir o seu filho em mim, não é mesmo? Porque ele sabia que eu estaria aqui hoje falando do seu filho, e não de mim, mas do seu filho. E assim José era daquele jeito. Então o Jacó destacou José entre todos os irmãos. Jesus também passou pela inveja dos irmãos? Passou, né? Os irmãos de Jesus ficavam... Todas as vezes ele estava lá, um dia os irmãos chegou assim para ele e começou a provocar Jesus, né? Porque Jesus, ele começou a se destacar quando ele ficou mais adulto. E isso provocou inveja, viu? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que por causa dessa inveja, dessa raiva que ele sentia, que os irmãos sentiam de José, os irmãos começaram a humilhar José e começou a se desfazer dele, não querer mais a companhia de José. E aí até chegar ao ponto dos irmãos querer e pensar em matar José. Você sabia que o pecado, ele primeiramente coloca no pensamento que ele deseja fazer na sua vida?
Sabia que aquele coleguinha da escola que às vezes fala alguma coisa que te humilha, viu? Aquilo ali, às vezes a criança não sabe que ele está fazendo mal e às vezes a primeira vontade que dá é devolver, né? É um troco. Fazer pagar na mesma moeda, não é mesmo? Só que Jesus não nos ensina assim. A vida de José vai ensinar que não é assim de jeito nenhum. Por quê? Porque o pecado, ele gera um pensamento na nossa mente devido a alguma coisa que está nos aborrecendo. E aí, o que acontece? Quando nós agimos da maneira que o pecado quer, nós damos a luz ao pecado. Não é mesmo? Nós damos a luz ao pecado. Então, nós não deu luz, nós gerou trevas, viu? Trevas de dentro da gente. Mas Jesus chamou para a gente ser luz ou ser trevas? Hã? Jesus chamou para a gente ser o quê? Luz ou trevas? Luz. Mas você precisa aprender a ser luz. José foi humilhado, José foi lançado num poço pelos irmãos e eles intentavam matar José, mas Judas e Rubem falou para eles, não mata não. E Judas pegou e falou assim para ele assim, ó, vende eles para os midianitas, vende ele, né? Tá passando uma caravana aí, vende ele, não mata não. Por que o sangue dele vai cair sobre nós? E aí eles venderam José para um povo desconhecido, que levou José para o Egito. E ali ele foi vendido como escravo. Isso foi injusto, não foi? Foi uma injustiça muito grande. Escuta aqui, Jesus também foi vendido? Foi. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de ouro, de prata. Ele vendeu por algumas moedas e isso foi injusto, porque Judas estava entregando nas mãos dos inimigos a Jesus, o Filho de Deus. E José, ele foi vendido, viu, como escravo. E isso foi uma tamanha injustiça com a vida de José, porque José, ele ali como escravo, ele começou a servir, ser servo dos servos. Servos do servo é assim, ó, tem um servo que serve o rei e tem um servo que serve o servo do rei. Então, Potifar era servo do faraó. E José começou a ser ali, servir o servo de Faraó. E aí, isso provocou algo muito triste, porque naquele lugar ali, José sofreu abuso, violência, viu? Ele não cedeu, mas ele sofreu. Quantas crianças aí por fora estão sofrendo? Eu ouvi dizer até mesmo que dentro das igrejas, crianças estão sofrendo abuso e não conseguem contar, está sofrendo por causa disso. Pensa que José não sofreu? José sofreu muito, porque José queria ser o quê? Ele amava o Deus de Israel, ele amava muito, e aí ele sofreu muito, porque ele não queria ceder ao pecado. E ele, por amor a Deus, em temor a Deus, ele não cedeu. Crianças, quando uma criança que não conhece Jesus brigar com você, fazer bullying com você, começar a te xingar ou fazer alguma coisa errada, ou até mesmo dentro de casa, você não ceda e não faça a mesma coisa. Faça o que Jesus ensinou. Sabe o que Jesus ensinou? Isso é gerar luz na sua vida. É quando você obedece o que Jesus falou acerca disso. Ame os seus inimigos, orem por eles, viu? Orem pelos seus inimigos e pelos que te perseguem. Quando você faz isso, você está gerando luz. E aí eu vou contar um testemunho rapidinho para vocês. Um dia minha filha, ela tinha 8 anos. Ela chegou em casa dizendo assim: mãe, tem uma menina que falou que vai me bater amanhã.
na porta da escola. Ela vai me bater, mãe. Ela estava com muito medo. E a menina, acho que era maior que ela, né? E aí eu falei, então, filha, vamos fazer o seguinte? Vamos orar. Vamos dobrar o joelho e vamos orar? Dobrei o joelhinho com ela e apresentei aquela menina para o Senhor. No outro dia, quando ela foi para a escola, a menina estava lá? Não estava mais lá. Não sei o que aconteceu, sei que deu uma confusão lá. A diretora, a mãe, teve que tirar a menina da escola e levar para outra escola. Olha como Deus dá o livramento quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou e a luz é gerada e as coisas clareiam. Pensa que Deus trabalha nas trevas? Deus trabalha no escuro? Deus não trabalha no escuro. Deus trabalha na luz. É por isso que quando Ele criou a terra, Ele estava sem forma e vazia, as trevas estavam ali, ó, o abismo, estava ali as trevas, estava pura treva. O que Ele fez? Rapidamente Ele acendeu a luz, não é mesmo? E aí Ele começou a criar. Primeiro se acende a luz. Então, quando vir uma situação difícil para você, que nem veio de José, com a perseguição da mulher de Potifar, você acende a luz e pensa assim, nossa, o que Jesus vai fazer? O que Ele fala para mim acerca dessa situação? E faz gerar a luz, porque a luz está dentro de você. E José, ele servia ali Potifar. Como a mulher não tinha o que fazer, ele não cedeu, o que ela fez? Ela mentiu sobre José. José foi parar lá numa cadeia, numa prisão, lá no Egito. Lá no palácio, né? Na prisão do palácio. E ali, mas Deus estava no controle da vida de José. Deus estava ensinando José a fidelidade, o amor, a paciência, a mansidão. Tanto que José não se dobrou aos ídolos daquele lugar. José não cedeu ao pecado, não murmurou, viu? Mas José, sabe o que ele fez? Onde José pisava, quer na cadeia, quer fora dela, José abençoava aquele lugar e tudo prosperava na mão de José, porque José transmitia a luz naquele lugar. José fazia diferença naquele lugar. E nós, como a gente está fazendo a diferença na nossa casa, na nossa escola, onde nós pisamos, na igreja, nós estamos fazendo diferença? Como eu posso fluir a presença de Jesus, o Filho de Deus, na minha vida? Como? É quando as trevas começam a querer falar mais alto na minha vida, é que eu acendo a luz que vem de Cristo aqui, ó. Viu? As trevas, ela recua. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Não é o inferno que está avançando. Não é. Não é o inferno que está vindo para cima da igreja. É a igreja que está indo para cima do inferno para resgatar as almas que estão lá. E quando você tem luz e brilha, as trevas ela vai sendo dissipada. E a luz vai resplandecendo através da sua vida, viu? E as almas vão enxergando. E quando você vê um coleguinha, um amigo que está nas trevas, que não conhece Jesus, que não tem luz dentro dele, começa a falar de Jesus para ele. E se ele xingar você, mas Jesus ama você, eu amo você, Jesus tem uma nova vida para você. Fala da luz, não fica imitando eles não. Você já pensou, se o coleguinha xinga eu, vou lá e xingo o coleguinha também, aí vira aquele furdunço, não vira? Vira aquela bagunça, aí você fica no meio, aí depois sai da escola, dá aquela briga. Crente não fica olhando crianças brigando lá no portão da escola, mas criança ora. Criança, ele é pacificador, viu? Ele traz paz àqueles que não têm paz, porque assim nós seremos chamados filhos de Deus. E por causa disso,
Porque José serviu com fidelidade a Deus, sem se render à tentação do pecado, o que aconteceu? Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. Deus manda um sonho para Faraó, né? E Deus dá entendimento para José interpretar o sonho. Deus faz coisas impossíveis, não é mesmo? Acontecer. E como Deus faz coisas impossíveis? Para honrar o seu filho. Olha aqui, Jesus ele foi aprisionado, né? Ele foi humilhado, mas Deus o honrou. Deus honra José lá no Egito e torna ele governador do Egito. Só que tem uma coisa. Deus honrou José como governador do Egito, viu? Porque ele foi obediente, ele honrou seu pai e ele não cedeu à tentação. Muito bem, só que José, ele esperava uma terra prometida aqui, na terra, a nova Canaã. Por isso que ele disse assim, José também esperava o libertador. E ele disse assim, olha, vai vir, Deus vai visitar o Egito. Vocês peguem meus ossos e levem junto, porque Deus vai vir libertar o povo. Né? E eu quero que meus ossos não fiquem aqui no Egito. E José então esperava um libertador, e José esperava uma nova terra, estar novamente numa terra que manda leite e mel, prometido por Deus. Olha aqui, só que Deus, ele quis um plano mais alto, ele quis um plano melhor para a gente. Ele enviou o seu filho, que o seu filho ele se abaixa e se humilha como servo, viu? Abaixo como servo, e ele é obediente até a morte. E Jesus passa pela cruz, mas continua obedecendo. E Jesus, ele amou tanto o ser humano que ele não pensou nem nele na hora da cruz, quando ele falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não pensava nele. Ele pensava sempre no propósito, na vontade do Pai. E ele sempre amou, viu? Amou o ser humano acima da sua própria vida. Por isso que ele entregou-se, viu? Ele entregou-se para morrer numa cruz. Você sabia que Jesus ali representa o nosso pecado? Você sabia que Jesus ele representa o nosso pecado? Então foi o nosso pecado que foi ali cravado na cruz. Eu não posso ficar somente chegar até a cruz, eu preciso passar além. Eu preciso ver um Jesus ressuscitado em mim. Eu não posso ficar olhando só para o Jesus que morreu na cruz. Eu preciso completar a minha fé, viu? Que é um fruto maravilhoso do Espírito, que me dá conhecimento que além da cruz existe um Jesus ressuscitado, um Jesus que agora é ressuscitado dentro de mim e que eu não preciso mais ficar preso no pecado, no Jesus crucificado, porque Jesus ali crucificado representou eu e você, criança, em pecado. Em pecado, então eu tenho que passar, eu tenho que pegar o meu entendimento e falar assim, o meu coleguinha está mandando eu mentir para minha mamãe. Isso é pecado, mentira. Mas se eu mentir, eu estou só aqui, até aqui. Mas Jesus, quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele estava dizendo assim, eu encerro a sua vida de pecado através das suas ações, condutas, pensamentos, obras, caminho, e começo a te dar uma nova vida. Você não precisa mais ficar mentindo, você não precisa mais ficar falando palavrão, você não precisa mais desobedecer a mamãe, você não precisa
mais ficar preso nisso. Jesus nos oferece uma vida abundante. E essa vida abundante nos dá prazer em obedecer o nosso papai, em falar a verdade, não é mesmo? Em ter a nossa boca um novo cântico, né? A palavras de vida eterna. E tudo isso, preste atenção, se eu reconhecer que Jesus, Ele fez isso por mim, para que eu fosse de um Jesus ressuscitado, Deus, Ele nos dá a esperança de estarmos com Ele na sua glória, de habitarmos com Ele, porque o pecado não habita com Deus. Ele precisava punir o pecado. O pecado, ele merece punição. Mas se Deus punisse o pecado, Ele ainda estando em nós íamos morrer com o pecado. Nós seríamos destruídos. Aí Ele disse assim, como que eu vou punir o pecado sem matar, sem destruir aquilo que eu mais amo? Aquilo que eu mais amo, que eu criei com minhas mãos e moldei. Eu preciso dar um jeito. E o jeito que Deus fez foi arrancar o pecado e separar o pecado de mim. Porque o pecado me separava de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, separou o pecado de mim. Mas o pecado tinha que ser punido. Ele preferiu punir o seu filho e moê-lo na cruz, tá? Jesus recebeu toda a ira de Deus, tá bom? Toda a ira de Deus sobre o pecado, para que eu pudesse ser livre e poder amar. E poder apresentar a Deus o verdadeiro amor que habita no meu coração. E esse amor vai me levar para o céu. Esse amor vai me levar para a presença de Deus. Então, crianças, a cruz, ela não é o fim. Porque o pecado, Jesus levou sobre si. Nos separou do pecado e nos fez pertencer a outro, um Cristo ressuscitado, para que eu pudesse amar como Ele amou e esse amor me levar para junto dEle. Isso é o fundamento da palavra de Deus. E quando você for ali fora e tiver a sua vida acontecendo, você tiver esse fundamento dentro de você, você vai saber tudo, porque o Espírito Santo te revela tudo. Te revela quando está mentindo, quando é pecado, quando Deus não gosta. Deus vai te orientando em tudo, porque o amor de Deus está em você e você nele. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem quer ir para o céu na presença do Senhor? Isso. Lembra que eu falei para vocês, olha, o céu vem em primeiro lugar. Deixa o céu vir em primeiro lugar na sua vida. Quando você for tentado a agir da maneira como a terra age aqui, como o mundo age, você diz assim, acende a luzinha e fala, opa, vou deixar o céu vir primeiro na minha vida, vou deixar vir primeiro o céu. E o que o céu diz quando alguém está tentando você a mentir? Você fala, o céu, Deus é verdade, então eu vou falar a verdade. O que você vai fazer quando a terra, a sua carne ou o amiguinho está fazendo você falar palavrão? O que você vai fazer? Não, a minha boca é santa e Deus colocou um novo cântico na minha boca. Então é assim, você está deixando o céu vir primeiro na sua vida. O céu vir primeiro. Por isso que Jesus fala assim, olha aqui, vem o teu reino, vem o teu reino e seja feita a tua vontade, como é feita no céu. O reino de Deus
Deus já está aqui e eu posso usufruir. Você, vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu quero chegar lá no céu, eu não quero ver rua de ouro, eu não tenho vontade de morar, eu não quero ver primeiro palácios, eu quero ver primeiro o Rei da Glória, eu quero ver primeiro o sorriso de Jesus aprovando a minha vida, eu quero ver e abraçar Jesus, porque Ele merece, e é Ele que eu quero ver. O céu, as ruas de ouro, o palácio é tudo consequência da salvação que o Rei da Glória nos trouxe, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e Pai amado, eu te agradeço, eu te louvo por essa palavra maravilhosa que o Senhor, Paizinho Santo, me deu. Deus, o amor do Senhor é o fundamento para a nossa vida. E eu quero aqui, Senhor, colocar nas tuas mãos cada criança que está aqui, Jesus, cada vida, Senhor, que elas venham, Senhor, contemplar, Senhor, e enxergar e entender, Senhor, a salvação verdadeira na vida delas, Pai. Livra elas, Senhor, do engano e da mentira que o inimigo está, Senhor, lançando aí no mundo, Senhor, para tirar as crianças da tua presença. Senhor, meu Deus, Pai querido, o teu reino já está aqui no meio de nós, está dentro de nós. Basta, Senhor, a gente deixar que o Senhor flua o teu reino através da nossa vida. Toma nas tuas mãos, Senhor, o pastor dessa igreja, toma nas tuas mãos a irmã Débora e todas essas crianças e toda essa igreja, e guia eles na tua verdade, no teu amor. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém?